Boa noite a todos. Vamos iniciar a aula de hoje. Semana passada foi feriado, né? Mas na semana anterior a gente participou da palestra da professora Sheila Lima, né? De doçaria brasileira. Vocês gostaram? Sim, foi bem interessante. Legal, né? Ela tem uma visão sobre a doçaria que eu nunca pensei na minha vida, mas foi bem interessante. Ela é uma apaixonada pela doçaria brasileira. E eu compactuo muito com os ideais dela, assim, de cozinha, né? Da gente valorizar o que é nosso, da gente resgatar tradições e respeitar essas tradições, né? Que eu acho que é o mais interessante de tudo. Bacana. Aliás, eu até mandei para as representantes de turma que na semana que vem a Pirituba também vai realizar uma outra palestra com um historiador. Aí, semana que vem, a gente está com um trabalho programado. Só que, assim, se a maioria da turma, né, a maioria do pessoal optar por ir, a gente vai e deixa a apresentação para a semana seguinte, tá? Mas isso aí a gente conversa depois. Retomando nossos assuntos aqui de cozinha fria, que também já praticamente sanamos quase todas as nossas matérias, né, nossos assuntos. Hoje eu vou falar com vocês sobre sopas frias e aspic. Então, aspic, na verdade, não passa de uma gelatina salgada. E as sopas frias, que provavelmente técnicas básicas vocês já aprenderam sobre sopas, e a gente vai entender como que se dá isso, e quais são os cuidadinhos que a gente tem que tomar, né, em cozinha fria, tá? Todo mundo tá vendo a minha tela amarelona? Sim. Só um tiquinho. Professora, Oi. depois você pode confirmar sobre o trabalho, porque a representante falou que ia ver se estava certo, se era aquele trabalho mesmo ou se ia mudar. Mudar, não. Vai ser aquele mesmo trabalho. A apresentação do Finger Food, não é isso? Isso. Ok. Aí no final da aula eu contextualizo um pouquinho melhor para vocês, tá bom? Tá, obrigada. Peraí, esse computador que eu tô hoje, ele é lerdinho. Então, vamos começar pelas sopas frias, né? O que é sopa fria? É uma sopa que não tá quente, certo? Mas é isso mesmo, tá? É uma sopa que a gente não consome ela fria. Peraí que tem mais gente para admitir aqui. Então, são sopas que elas são mais consumidas no verão ou em locais cuja temperatura não é muito alta, né? Então, por isso que a gente tem que entender como fazer essas sopas frias também, porque já vou explicar para vocês que existem algumas alterações que uma sopa pode sofrer, que os ingredientes podem sofrer depois de esfriar, né? Então, não é toda sopa que pode ser servida fria. Tá, mas espera aí que eu me distraio aqui quando entra gente. E ela pode ser usada como entrada, ela pode ser usada como aperitivo em porçõezinhas menores, tipo finger food. E aí eu até peguei uns exemplos para mostrar para vocês como que uma sopa pode ser um finger food, se você não consegue pegar a sopa com 2 dedos, que é o conceito do finger food. Em alguns menus degustação, alguns chefes gostam de
intercalar algumas sopas frias para limpar o palato entre um prato e outro. Então, a degustação do próximo prato, ela não vai ser prejudicada pela anterior, mas aí tem que ser sabores específicos, né, que não iniba os outros sabores. Então, por exemplo, uma sopa muito gordurosa, ela não vai limpar o palato, ela tem que ser uma sopa mais refrescante. Pode ser sopa fria, pode ser sobremesa, aí a gente faz a base de frutas, e algumas fazem parte de tradições culinárias. Então, aqui, as que são tradições culinárias, a gente pode pegar aqui na França, vichyssoise, que é uma sopa de batata, né, cozido no caldo de galinha, com bouquet garni, cebola, alho poró. E aí você processa tudo, adiciona uma nata, né, um creme de leite fresco, e ela é servida fria. Ela é muito saborosa, né, ela é muito aromática. Então, na França, essa sopa vichyssoise é uma sopa emblemática, e ela é servida fria. Nós temos o gazpacho, que eu acho que é uma das sopas frias mais famosas, né? Todo mundo já ouviu falar em gazpacho. E na cozinha fria, em eventos, em finger food, é muito difundido o gazpacho. Ela é típica da Espanha, da Andalucia. Por acaso, ou não por acaso, né? Andalucia é um local em que as temperaturas são mais altas que o restante da Europa. É um local mais quente, então as sopas frias lá fazem muito sucesso. Tanto é que o gazpacho, o arroz blanco e o salmorejo são sopas frias típicas da Andalucia, tá? A base deles é muito parecida. Basicamente, o gazpacho, ele é o pão molhado adicionado de outros ingredientes. Então, a receita... Oi? Tem 2 alunos tentando entrar e não está conseguindo. Eles têm que... Rodrigo acabou de entrar. Alexandre, eram esses? Era. Obrigada, professora. Às vezes demora para aparecer aqui para mim quem entrou. Eles acabaram de aparecer. Tá bom, obrigada. Nada. Eita, nós, me perdi tudo aqui. Obrigada. Nada. Então, o gazpacho, o arroz blanco e o salmorejo, elas são sopas à base de pão molhado. Então, é uma sopa que nasceu de uma necessidade, né, de aproveitar o pão. Então, é uma sopa de pobrinho, né, que hoje é muito chique, mas ela nasceu ali na necessidade mesmo de aproveitar melhor os alimentos. Então, hoje ele é batido, né, mas ele era pilado com tomate, pepino. Então, o gazpacho mais famoso é pão, tomate, pepino. Tem os temperinhos e tudo mais, mas a base é essa. O arroz blanco, ele é esse mesmo pão molhado, só que aí ele já é um primo mais riquinho, né? Porque vai amêndoa, vai alho, por isso que chama arroz blanco, né? Alho. E pode acompanhar algumas frutas. Veja, é uma sopa salgada, mas pode acompanhar frutas, uva ou melão. O salmorejo é um gazpacho sem pepino, mais cremoso. Então, a proporção ali de pão, que é o que torna ele mais cremoso, é um pouquinho maior em relação aos demais ingredientes, tá? Então, essas 3 sopas que são espanholas, que são da Andalucia, elas são sopas que têm a mesma base, tá? Tem a borscht, que é uma sopa de beterraba, que é típica da Rússia e do leste europeu. E aí ela é servida com um creme azedo em cima. Tem o tarator, que é uma sopa típica da Bulgária, que ela é nozes, pepino
e iogurte ou tahine. E tem a sopa fria de melão, que vários países europeus consomem essa sopa de verão, essa sopa fria no verão, tá bom? Então, aqui, né? Aqui, essa primeira foto, tá vendo que tá num copinho de shot? Ela é uma versão finger food do gazpacho. Ela é servida com esses legumes em cima, tá? Aí, aqui na outra extremidade, a gente tem o salmorejo. Tá vendo que ele é mais... É um purê, né, na verdade. Não é uma sopa muito lisa. Aí, aqui, esse daqui, dessa cor linda aqui, que eu esqueci o nome dessa cor. Tô ótima, né, hoje. É de beterraba, ó. Ele fica uma cor muito bonita e ele tá muito difundido hoje em dia. O borscht, ele pode ser consumido quente ou frio, né? Em alguns países da Europa do Leste, ele é consumido quente, em outras frias, em outras frio. Mas a difusão dessa sopa, ela se dá por conta dessa cor linda que ela tem e porque ela pode ser consumida fria e ela tem baixas calorias, pouquíssimas calorias, né? O pessoal que gosta de beterraba gosta dessa sopa. Oi. Sobre essa questão da Bosch, ela vai algum espessante para ela ficar com essa textura assim ou não? Ou é o próprio legumes batido, reduzido, como que é? Então, é cozido. Em alguns lugares a beterraba ela é fermentada, outras a beterraba normal. A beterraba, alguns legumes, pode ir um caldo, né, de frango, alguma coisa assim. E essa textura é dada mesmo pela proporção de vegetais que você tem em relação à água, ao líquido, né? Então, não tem espessante a Bosch. Aqui, a do meio, essa bonita aqui, é o arroz blanco. Lembra que eu falei que é amêndoas e tem umas frutas. Pode vir acompanhar de umas frutas. E aqui, esse da esquerda é o tarator. Então, essas sopas, eu falei das mais tradicionais, né? Que ela é incorporada a algumas culturas. Então, quando a gente faz, a gente acaba seguindo bonitinho a tradição, as etapas e tudo mais. Mas, óbvio que quando a gente vai fazer finger food, a gente já está fazendo uma releitura. Então, às vezes, a gente dá uma modificada. Então, são 3 categorias. A gente pode separar em sopa creme, sopa à base de vegetais ou frutas e caldos frios. Os cremes frios, eles vão ser uma base aromática com um espessante. Aí o espessante pode ser batata, pão, creme de leite. Algumas borschts vão batata, algumas, tá? Não são todas. Em algumas regiões da Europa do Leste. O creme de leite, bechamel ou um velouté. Então, muitos cremes, né? Por exemplo, você faz o velouté. Se vocês não lembram o que é velouté, velouté é roux com fundo de aves, fundo claro de aves. Então, você vai ter lá uma base. A partir dessa base, se você adicionar, por exemplo, palmito, você vai ter um creme de palmito. Se você adicionar aspargo, você vai ter um creme de aspargo. Então, muitos restaurantes fazem isso. Faz a base do velouté, na hora que pedem ali, você bate lá o velouté com o palmito, por exemplo, volta para o fogo. Isso dá para fazer tranquilamente. A mesma base para várias sopas. Os cremes, eles vão ter uma textura mais sedosa. 2 exemplos, né? A vichyssoise, que a gente comentou agora há pouco, e o shoulder,
que é dos Estados Unidos, ela é típico numa região dos Estados Unidos, que é frutos do mar com creme de leite. Então, um exemplo de shoulder, né? Não tem muito como falar assim, o shoulder vai isso, isso e aquilo, porque se você for buscar, como é uma sopa assim, mais, vamos dizer assim, de origem de pescador, antigamente, sopas de pescador eram feitas com sobras, né? Então, era o que tinha, fazer um ensopado. Então, aqui no caso, a gente vai ter um ensopado de frutos do mar, peixe, e aí adicionado de creme de leite, tá? E aqui à direita, nós vamos ter a vichyssoise, que é uma sopinha de batata, um cremezinho de batata. Não tem como ser ruim, né, gente? Purê é bom. Aí vai... É tipo um... Vocês param pra pensar, é um purê mais liso, assim, né? Em formato de sopa, porque é batata, creme de leite, então não foge muito. As sopas frias, que elas são à base de vegetais ou fruta, elas são as preferidas desse povo que é fitness, né? Porque elas não engordam. E elas são muito fáceis de fazer. Por quê? Porque elas não vão no fogo. Diferente das anteriores, que você vai lá, ó, você faz uma base aromática, ou seja, você faz um fundo, faz um caldo, cozinha batata, cozinha sei lá o que precisar, cozinha os frutos do mar, não sei o quê. E aí depois você consome depois de resfriar. A base de frutas e vegetais, não. Tudo vai cru, né? Então você vai triturar, picar, pilar os ingredientes e você vai ter uma sopa, tá? Poderia ser um suco? Poderia, né? Só que é lógico que você vai ter uma textura um pouco mais firme, né? Porque você vai colocar uma proporção de água menor. De preferência, dependendo do vegetal, da fruta que você usar, né? Vamos supor que você vai colocar um tomate junto. Aí você não vai ter a necessidade de adicionar água, né? Porque o próprio tomate, ele é uma fruta bem úmida, tá? E aí um exemplo é a sopa de melão, né? Que eu já falei para vocês. Então, ela é uma sopa crua, ela é uma sopa salgada. Então, aqui na esquerda, a gente está no exemplo dela num copinho e que ela é servida com presunto cru. Essa combinação presunto cru, melão, ela é muito comum, tá? E a gente pode observar a presença da hortelã também, né? Porque combina muito o sabor. Aí à direita a gente já tem, aparenta ser uma entrada, né? Com a decoração com o próprio melão, a gente vê que tem umas castanhinhas em cima, né? Então, são duas versões da mesma sopa. E aí tem os caldos frios. Espera aí que eu vou beber água aqui. Nesse friozinho, a garganta foi a primeira a ir embora. Então, os caldos frios, aí sim, esses são sopas que seriam consumidas quentes, podem ser consumidas quentes, mas também podem ser consumidas frias. Então, geralmente são os caldos transparentes. O que são os caldos? O que são consomês, né? Consomê, acho que vocês já fizeram em técnicas básicas, é aquele caldo que você pode fazer um fundo, um caldo com carne, com os ossos para extrair sabores, com vegetais. E aí você vai clarificar para que todas as impurezas saiam. Então vai ficar aquele caldo transparente, sem pontinhos de gordura nem nada. Isso é muito importante, não ter esses pontinhos de gordura, porque a gordura fria, ela não é palatável, tá? E aí um exemplo é o lamen japonês, que eu acho que todo mundo já deve ter comido, não é o miojo. É uma sopa que vai macarrão, e aí você cozinha, né, no caldo de carne e legumes, e no verão eles podem ser consumidos frios. Então aqui
um exemplo do lame. Se tá frio ou não tá na foto, eu não sei. Mas eu peguei ali um dia de sol e eu tô imaginando que eles estão tomando frio. Não tô vendo fumacinha nem nada, né? Então, isso casa bem a relação que a sopa fria tem, né, com a temperatura ambiente, tá? Do ambiente. Aí, independente desses 3 tipos de sopa que eu mostrei para vocês, a gente vai ter que sempre ter um cuidado na hora de elaborar essa sopa. Eu tenho que pensar na consistência final dessa preparação. Qual a consistência que eu quero desta sopa? Porque dependendo do ingrediente que você colocar, pode ser que ela mude a consistência, tá? O sabor não... é sopa de melão. Mas se ela é uma sopa servida salgada, eu tenho que consumir e saber que é salgada, eu não posso ficar na dúvida. Então, eu tenho que temperar tudo bonitinho. Tem que tomar cuidado com a gordura, porque a gordura fria, ela não é legal, né? Gelada, pior ainda. Então, você faz, às vezes, um caldo muito gorduroso. Vocês já fizeram carne de panela, deixaram na geladeira, quando tirou, tinha uma crosta de gordura em cima, né? Então, se eu tô usando só o caldo, eu tenho que evitar o máximo de gordura. E quando eu colocar uma gordura que seja interessante consumir fria, como, por exemplo, o creme de leite fresco, que ele tem uma textura aveludada mesmo frio. Pergunta. Faz enquanto eu bebo água. Em questão do sabor, quando a sopa esfria, o sal acaba intensificando um pouco mais, né? Então é ideal se colocar o sal em qual momento? Bom, não é nem que o sal intensifica, que provavelmente ele vai passar por um descanso e tudo que é descansado, o sal acaba intensificando. Mas eu, particularmente, toda e qualquer produção, eu coloco o sal no final. A não ser, por exemplo, você vai fazer uma carne ensopada, a carne tem que estar salgada. Mas eu deixo para ajustar o sal no último minuto. Por quê? Porque pode acontecer de você reduzir o caldo, aí vai ficar muito salgado, né? Que a proporção de sal vai ficar maior. Então, você pode salgar um pouco antes do serviço, tá? Fica como finalização. Então, você vai ter o sabor agradável. Mas aqui eu coloquei o sabor justamente por conta desses fundos que a gente faz, né? Que é o que vai dar o sabor de fundo da preparação, tá? Então, o sal é importante não só na cozinha fria, mas como em qualquer outra preparação, você deixar para ajustar no final. Ok, obrigado. Nada. O frescor, né? Então, supondo que você está fazendo uma sopa de frutas, uma sopa de vegetais crua, você está ali valorizando o ingrediente. Então, quanto mais fresco, mais saboroso, né? Você vai fazer uma sopa que deixa lá oxidando, envelhecendo, ela não vai ter... Porque o objetivo dela é isso, né? É a pessoa conseguir se refrescar durante a alimentação. E a temperatura em que ela vai ser servida. Se ela for fria, ela é fria. Muito raramente a gente serve gelada, mas existe essa possibilidade. E não é para estar morna, tá? Porque sopa fria é sopa fria. Então, em relação à consistência, né? Eita, peraí que eu... Em relação à consistência, você tem que pensar que a sopa vai ficar mais espessa e tem alguns motivos que ela pode ficar mais espessa depois que esfriar. Um exemplo é a gordura, né? Que a gordura no calor, ela pode estar derretida. E aí, quando ela esfria, ela pode solidificar até. E o amido, né? A batata, por exemplo, ela é cheia de amido.
quando ela esfria, ela vai acabar espessando. Então, você tem que tomar esses cuidados. O caldo pode gelificar. O que é o gelificar? Lembra que eu falei da carne de panela que você guarda na geladeira e tem aquela camada de gordura em cima? Logo embaixo dessa camada de gordura em cima, né, vai ter uma camada de gelatina que vai ficar ali por conta dos ossos, né, que você pode ter cozido, se era muito rico em colágeno ali, esse caldo pode gelificar. Então, por isso que a gente fala em clarificar esses caldos que vão ser utilizados. Então, falei do amido, que gelatiniza, e você sempre, quando vai fazer uma sopa quente, que depois vai esfriar, você prepara numa textura mais leve que a textura final. Agora, se ela for fria, crua, aí você não vai ter que se preocupar com esse problema. Você faz exatamente do jeito que você tem que fazer. Alguma dúvida mais sobre sopa, gente? Que aí a gente já começa o aspic. Não? Então, aspic, gente. Aspic vocês também vão encontrar muitas receitas tradicionais, assim, da época do Matusalém. Dessas gelatinas salgadas. O Carreme gostava muito de fazer aspic. Você vai ver em receitas clássicas da Europa do Leste, você vai ver em receitas clássicas nórdicas, em receitas clássicas inglesas. Basicamente, é um caldo gelificado com algumas cocitas dentro. Mas o aspic mesmo é esse caldo gelificado. Hoje em dia, a gente usa mais para decorações do que para fazer a gelatina em si, porque as pessoas hoje não são mais tão adeptas a comer um caldo frio, gelificado de carne, tá? Então, de novo, e esse mais ainda do que a sopa, né? Porque você vê que é um caldo translúcido. Então, é um caldo clarificado, em seguida gelificado. Quando eu falo do gelificado, é porque ele vai ficar, vai virar uma gelatina, tá? Então, tem duas maneiras de gelificar esse caldo, para ele virar um aspic. A escolha das carnes, aí você vai pegar carnes que tem uma cartilagem melhor, uma quantidade maior de cartilagem, e aí pode ser ossos de frango, mocotó, tanto de bovinos quanto de suínos. E ele tem que ser cozido por tempo suficiente para a extração dessa gelatina. E aí, quando você for colocar para gelar, né, vai acabar gelificando naturalmente. A gelatina que a gente compra de saquinho, ela é de origem animal, de origem da cartilagem animal. Então, algumas carnes, como a carne de peixe, você não vai conseguir esse mesmo efeito de gelatina que você conseguiria cozinhando ossos de frango e mocotó, por exemplo, tá? Então, você vai adicionar gelatina sem sabor. No caldo de vegetais, mesma coisa, você vai adicionar gelatina sem sabor. Hoje, a gente tem a opção também de usar o agar-agar, que é uma gelatina de origem vegetal, de origem de algas marinhas, tá? Então, vamos supor que você quer fazer um aspic vegano. Então, você vai usar o caldo de vegetais e adicionar o agar-agar, tá? Então, a ideia é gelificar, não importa como. Então, a gente tem essas opções. O aspic, ele pode
ser servido de algumas maneiras. Servido não, né? Ele pode ser apresentado de algumas maneiras. Utilizado. Achei uma palavra muito melhor. Utilizado de algumas maneiras. A primeira maneira é você utilizar ela como um prato único. Então, vai fazer uma gelatina que vai estar guarnecida com vegetais, carnes frias, etc. E aí, nesse caso dela ser um prato único, você pode fazer tanto finger food com ela, como você faz uma peça grande e depois corta, tá? Como revestimento. Então, você vai usar ele como se fosse um molho ao redor de carnes, patês e terrines, mas tudo frio, ok? Tudo que vai ser consumido frio. Dessa maneira, vocês lembram que a gente viu sobre terrine, né? E eu mostrei para vocês uma terrine que ela estava com essa barreira, com essa película de aspic. Que eu até falei, depois eu vou falar para vocês o que é aspic, mas basicamente uma gelatina. E aí, ela ajuda a preservar a carne que ficou dentro, a preparação que está envolvida, porque vai impedir que o ar entre, então não vai ter uma deterioração por conta do oxigênio, não vai oxidar, a carne não vai ficar com aquela cor amarelada, marronzada. Conserva a umidade também, porque aí não vai ter evaporação, e vai acrescentar o sabor de acordo com o caldo que você utilizou para fazer o aspic. E aí também serve para decorar o prato. E no caso de decoração de prato, eu acho que contemporaneamente a gente tem usado mais o aspic para fazer a valorização de apresentação de alguns pratos, além de você adicionar uma camada de sabor. Porque quando você vai fazer uma torta de morango, você não passa aquela geleia de brilho, que basicamente é uma gelatina? Então, a gente tem uma versão, digamos assim, salgada dessa geleia, da utilização do aspic, tá? Como que a gente produz? Você vai pegar o caldo clarificado, vai aquecer, vai dissolver a gelatina, vai levar para o banho-maria invertido e mexendo sempre, você vai deixar ele esfriar. Quando ele começa a coagular nas bordas, aí esse é o ponto de você usar. Então, como que você vai montar? Eu vou falar das maneiras de montar. Mas, enfim, você vai dispor, você vai montar e aí você deixa na geladeira até o momento do serviço, porque gelatina normal, em temperatura ambiente, ela pode derreter. Se for o agar-agar, gelificou, você já pode deixar fora um tempão, que não vai ter esse problema de derreter. O que pode ter problema é de pegar algum micro-organismo, deteriorar, mas é outra história. Então, tem um aspic que ele é feito em camadas. Como que você faria um aspic em camadas? Você coloca a primeira camada naquele ponto lá, ele tá frio já, quase gelificando, você coloca a primeira camada. Geladeira, virou gelatina, né, solidificou, você vai lá e faz a segunda camada. A segunda camada pode ser um outro aspic? Pode, mas geralmente a segunda camada a gente coloca, sei lá, os pedaços de carne. Aí completa com aspic. Deixa gelar de novo. E vai fazendo assim as camadas, tá? Então, esse é um aspic feito em camadas. Então, você vai lá, coloca o aspic, aí coloca o ovo. Tá vendo? Tem um ovo aqui em cima. Pensando que a forminha tá ao contrário, né? Aí você coloca mais aspic, né? Para deixar com esse ovo protegido. Aí, geladeira. Tira da geladeira. Aí, fez a outra camada aqui, ó. Com as ervilhas e não sei se acho que é pimentão que tem ali. Aspic.
Aí, pimentão, aspic. Presunto, aspic. Então, vai intercalando. Então, cada uma dessas camadas, ela foi gelada antes de fazer a outra, tá? Porque senão elas se misturam. Esse é um aspic de língua bovina, né? Que se vê que pegou essa língua, cozinhou, talvez até o próprio caldo da língua para fazer o aspic, né? Para aproveitar. E ela já é mais rústica, né? Você vê que fez o aspic, colocou a língua ali, deixou gelado, do jeito que gelou ficou e consome-se assim mesmo. Esse já é a decoração que eu falei para vocês, né? Que usa como se fosse uma geleia de brilho. Dá uma selada aqui. Então, aqui tá com frutos do mar, né? Peixe. Acho que tem um salmão em algum lugar. Vamos fingir que tem. Então, tá vendo? Aqui, ó, faz um voulavan. Não sei qual que é o recheio. Colocou as bonitezas aqui para decorar e fechou com aspic. Ele que é essa gelatina dando esse brilho especial nesses alimentos. Esse da conchinha aqui, com os camarão, eu vou confessar para vocês que eu fiquei apaixonada. Apaixonada. Agora você imagina, ingredientes tão nobres, né? Que o peixe, a lagosta é nobre, o camarão é nobre, né? Então você tá com... Aqui, eu até desconfio que é caviar esse negócio preto aqui. Então, pegou ingredientes nobres e ainda deu mais uma camada de sabor e de visual nele, né? Eu acho, é minha preferida, essa apresentação aqui é minha preferida. Aqui, outra maneira de fazer o aspic como prato único, né? A gente pega o papel filme e faz um cilindro, tudo junto, misturado ali. E depois que gelificar, você tira esse papel filme e fatia. Obviamente que esse da esquerda parece ser de frango desfiado e o da direita a gente já vê que é alguns pedaços de carne, não é o mesmo, mas é a mesma técnica utilizada. Então, aqui outros exemplos de apresentações diferenciadas, né, do aspic. Para fazer isso aqui, ó, esse primeiro, tem que fazer nas camadinhas, tá? Não tem jeito, porque senão a carne desce e fica separado igual aquele de língua. Aqui também, ó, para fazer, você tem que fazer uma camada, deixar gelar, aí você vai lá, coloca a folhinha de salsinha, coloca a cenourinha, aí coloca esse negócio aqui no meio, que eu não sei o que é, aí você coloca o restante do aspic. Só assim você vai conseguir fazer com que ele fique no centro, não é milagre, tá? Aqui eu coloquei, né, porque é uma apresentação dentro de uma lata, né, parecida com uma lata de sardinha, então às vezes o alimento que você vai colocar não é muito bonito, então você pode lançar a mão desse artifício, né, de utilizar algum utensílio que faça a valorização desse produto. E aqui, esse último, a apresentação tá horrível, tá? Me inventa de colocar grãozinho de pimenta, tá horrível. Mas o que eu queria mostrar para vocês é justamente, ó, que depois de pronto, você ainda pode fazer o corte e utilizar ele como uma decoração do seu prato, né? Você tem essas outras possibilidades ainda. E aqui, né, ele acompanhando o prato, né? Então, aqui, ele como refeição, se vê que é de língua também, esse daqui. E com fritas, saladinha. Então, pode se comer dessa maneira também. E aqui, ó, você vê que acho que é um jantar de Natal, né? Então, o serviço, né? Formas de servir esse aspic. Pessoal, alguma dúvida de sopas e aspic?
Ficou claro o que é Aspic para vocês? No começo acho que não, né? Depois vocês viram a foto, melhorou um pouco. Melhorou bastante. A gente não está muito habituado a consumir, né, o Aspic. Mas eu deixo a dica, assim, para vocês. É uma coisa muito fácil de fazer, né? E fica legal como acabamento. Particularmente, eu acho que fica muito legal como acabamento, tá? Bom, pessoal, em relação à matéria, era isso. Agora, eu queria conversar com vocês, né? Vocês viram que eu passei um trabalho para vocês. Na semana passada foi feriado, eu não consegui conversar com vocês em aula. Então, basicamente, você tem que produzir um finger food. Quem lembra o que é finger food? Não entendi nada, falou todo mundo junto. Comida de dedo. Degustação. Comida de dedo é ótimo, né? Uma ou duas bocadas. Então, vamos lá. A definição de finger food é um alimento, um aperitivo em pequenas porções, de maneira que eu consiga pegar com a pinça do meu dedo indicador com o meu dedo polegar, que forma uma pinça, e eu consigo, a porção ela é pequena o suficiente para eu conseguir dar uma ou duas bocadas no máximo, tá? Isso é finger food, certo? É uma pequenina porção. Eu deixei vocês livres para criar o que vocês quiserem fazer, tá? A ideia é que vocês pesquisem, tenham ideias e criem algo que em uma ou duas bocadas seja inesquecível para alguém. E isso pode ser feito com qualquer ingrediente, né? Ele não tem uma regra. E não é canapé, eu não estou pedindo canapé, tá? Eu estou pedindo finger food. O canapé é um tipo de finger food. Pode fazer? Pode. Ah, quero fazer uma mini sopa. Posso? Sopa fria, tem que ser fria, hein? Olha que olhando eu vou saber se é fria ou não. Posso fazer uma almôndega? Pode, né? Vai continuar sendo. Professora? Pode, só que faça de maneira que a pessoa consiga comer com as mãos, né? Uma boa apresentação. O que mais? Então, a ideia é que vocês façam, fotografem e só traga essa foto e conta pra gente como é que foi o processo de criação, o que é. A gente não vai saber se tá bom, então capricha na apresentação pra gente achar que ficou muito, muito bom. Se ficou ruim, não fala mentira. E assim, sugiro vocês usarem algumas técnicas das quais a gente fez desafio, né? Agora, vocês conhecem técnica de defumação, vocês conhecem técnica de salmoura, lá, esqueci, de cura, vocês conhecem técnicas, molhos, né? Molhos, emulsões, enfim. Então, eu quero que vocês utilizem esses conhecimentos. Então, revisitem a nossa aula de finger food, leia novamente os slides, qualquer coisa volta, assiste a aula e aí sim você vai criar o seu finger food em cima de tudo isso que a gente tem aprendido, tá? A única matéria que falta pra gente finalizar é lanches. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu até pegar o nome dos negócios certinho. Onde está meu celular, gente? Achei. A última vez que eu usei meu celular foi para falar com as representantes. Agora tem um monte de mensagem. Deixa eu ver. Aqui, ó. Chama A Francesa, a Belle Époque do Comer e Beber.
Vai ser na quarta-feira que vem, a partir das 19h30. O palestrante Frederico Toscano, que é bacharel em gastronomia pela Universidade Federal do Pernambuco, mestre em História pela Universidade Federal do Pernambuco e doutor em História pela USP, ganhador em 2015 do Prêmio Jabuti, em terceiro lugar na categoria Gastronomia, pelo seu livro de História da Alimentação, que é justamente o nome da palestra, A Francesa, a Belle Époque do Comer e Beber no Recife. E aí, a professora que está promovendo lá em Pirituba nos convidou. Então, só para a gente organizar a nossa agenda. O que eu tenho? Eu só tenho lanches para falar com vocês e tem a apresentação de vocês que é para a semana que vem. Caso vocês queiram ir nessa palestra, é uma videopalestra, né? É só ligar o computador. Caso vocês decidam, é obrigatório que todos vão, tá? E o que eu faço? Eu jogo a apresentação de vocês para a semana seguinte, que aí vai ser no dia 10, né? Acho. Peraí. Aí eu jogo a apresentação de vocês para o dia 10. E essa aula de lanches que falta, eu posso gravar e colocar no Ava. O que vocês me dizem? Estejam à vontade. Se vocês realmente não querem ir, falam, não quero ir, porque eu não quero chegar lá com 2 alunos, pelo amor de Deus. Apesar que vocês foram em massa na palestra da Sheila, queria até agradecer pelo compromisso comigo e com vocês mesmos, né, no aprendizado. Alguém quer ir ou alguém não quer ir? Eu gostaria de ir. Um voto sim. Alguém vota não e gostaria de argumentar? Voto sim. Professora, eu vou também, que eu não vou viajar. Você vai? Não precisa, é só botar o link. Pessoal, alguém que não queira ir, então, vamos deixar mais fácil, que eu tô vendo que tem muitas pessoas que acho que foram assistir novela. Não, né? Estão prestando atenção em mim. Gente, alguém... Professora! Oi? Tá tudo certo. Eu acho que não vai dar para mim assistir essa palestra, porque eu tenho um compromisso que eu vou ter reunião também com a escola. Então E como não vai é que dar o senhor ia apresentar seu trabalho? Hã? Como que o senhor Eu não ia... sei, professora. Isso que eu ia falar para a senhora. Ah, tá bom. Não, então vamos fazer isso. Hélia, você ia falar alguma coisa? Isso, eu também quero assistir a palestra. Tá, então vamos deixar combinado. Vocês viram, as meninas mandaram para vocês, né? Vocês viram que tem um link para se inscrever, que é por conta da emissão de certificado depois, né? E tem o link da palestra também para a gente participar. Então, fica combinado, vocês já se inscrevam agora, finalizando a aula, encurtador.com.br/E minúsculo, B maiúsculo, F maiúsculo, N maiúsculo 1. Deixa eu anotar. Ih, eu não tenho lousa nesse negócio. Espera aí que eu vou anotar no Word aqui, e aí vocês já entram agora já para fazer a inscrição. Aí eu também entro. Professora, se a senhora quiser, passa para a representante e a gente passa para o pessoal. Eu já passei, tá lá no... Então, é só eles pegarem no grupo, que tá tudo no grupo. Ah, então tá, beleza. Então já façam a inscrição e a gente vai semana que vem. E é isso, gente. Ficou decidido, então, pela minha parte, que o trabalho de vocês da B2 ficariam todos os pontos nesse trabalho de finger food. Então, por favor, caprichem, tá? É um trabalho simples de fazer, mas que necessita empenho
porque numa bocada, imagina que numa bocada você tem que contar um mundo ali para aquela pessoa que vai consumir. E aí vocês deem para alguém bem chato experimentar e depois me fala o que essas pessoas acharam. Beleza, gente? Professora, Oi? finger food também pode ser algo doce? Pode. Tá. Professora, Oi. sobre esse trabalho, a senhora falou que tem que ser uma boa apresentação do como que é? Até o nome é difícil falar, né? Que eu não sou lá cozinheiro, não trabalho com cozinha. E eu tô vendo que, assim, como é que eu vou sair para comprar alguma coisa? Eu estou em quarentena, eu sou velho, eu sou do grupo de risco, né? Então, assim, eu vou usar o que eu tenho em casa. Eu não tenho nenhum material para fazer uma boa apresentação. Eu vou usar o que eu tenho em casa. Eu não sei se vai ser uma boa apresentação. A ideia é essa, você usar a sua criatividade. Então, a minha criatividade dentro da cozinha, professor, é péssima. Então, assim, eu vou fazer uma apresentação e espero que a senhora goste. Eu já fiz até a Posso falar foto. para vocês um pouquinho sobre criatividade? Eu vou aproveitar e falar sobre criatividade, porque aí você vai entender um pouco como é que você pode criar, mesmo não sendo uma pessoa muito criativa, né? Por exemplo, professora, eu não tenho nenhum artefato, nenhuma coisinha de colocar um negocinho para servir, que nem a gente vê na César. Eu não tenho nada disso em casa. Você não tem uma colher? Tudo bem, eu tenho uma colher, eu tenho uma xícara, eu tengo um pires, eu posso pôr aí dentro dessas coisas para fazer essa apresentação. Não sei se vai ficar ao gosto da senhora, mas vai ser um... O que a gente imagina, né? Em ressignificar objetos. Você pode ressignificar objetos. Isso é super interessante, tá? Então, falando um pouquinho sobre o que é a criação, criatividade não é algo que desce na nossa cabeça e fala, nossa... E outra coisa, não quero que vocês furem quarentena para ir comprar nada. A ideia é justamente essa, né? Por exemplo, eu estava até conversando o dia que eu passei o trabalho para vocês, eu estava com meu irmão, que também faz gastronomia e tudo mais. E ele estava falando, né, que ele conseguiria fazer um finger food com um ovo. E dá para fazer um finger food com um ovo. Você pode cozinhar o ovo, cortar ele na metade, tirar a gema, temperar essa gema, colocar ela bonitinha de volta na clara e servir, né? Isso é um finger food. Então, usem a criatividade com que vocês têm, pesquisando. Olha o ingrediente que você tem aí, que você pretende trabalhar, e digita lá, né? Que nem ovo. Finger food com ovo. Não sei o que com ovo. Pratos então, clássicos. Professora, eu até usei o ovo de codorna para fazer, já tirei foto e tudo. E o que você está reclamando, homem? Não, mas na montagem, para ficar bonitinho, o ovo de codorna é negocinho, numa bocada eu engulo, né? E para ser, ainda eu coloquei uma foto de uma dose de uma cachaçinha que eu fui né? Para tomar com ovo de codorna, com a cachaçinha vai ficar da hora. E um pouquinho de maionese para servir também no finger food aí, se for necessário. Se o cara não ficar satisfeito com o ovo, come um pouquinho de maionese, também pode, não é? É uma porçãozinha, mas não tá aquela apresentação, porque eu sou péssimo para apresentação, professora. Então, vamos lá. Como que a gente melhora as nossas apresentações? Pesquisando. Então, todo mundo hoje tem Instagram, tem Facebook. Então, comecem a seguir pessoas da área que fazem bons empratamentos, pessoas do garde manger. Criatividade. Criatividade não é um santo que baixa na gente e fala assim, opa, hoje eu vou criar. A criatividade, ela vem de referências. Então, a nossa primeira referência sempre vai ser o seio familiar. Então, pensando na gastronomia, as referências vai ser a comidinha da avó, a comidinha da mãe, enfim, o docinho que a tia fazia todo ano, não sei que dia. Então, essas são as nossas primeiras referências. Depois, a gente vai ter outras referências que elas vêm
externas, como um programa de TV que você assistiu, uma receita que você viu não sei aonde, no rótulo do leite moça, uma receita que a vizinha fez, você gostou, pegou. Essas são acho que as referências externas que a gente tem, o aprendizado ali do boca a boca, informal. A outra referência são os estudos, né? Que é o que você aprende em sala de aula e livros que você lê. Livros de gastronomia. Leiam sempre, muito. Ok. E acho que a referência mais interessante que tem sido hoje, eu enquanto professora, né? Tirando a referência de leitura, a referência do meu network, né? Das pessoas que eu conheço, que eu converso, vocês são minha referência. Toda vez que vocês apresentam um trabalho de criatividade para mim, sempre chega coisa nova que eu não conhecia, né? E eu acho que é muito legal isso, né? Eu acho que vocês já perceberam que eu sou meio apaixonada pelo Instagram, porque com uma foto, tipo, você vai rodando o feed ali, você vê tanta coisa bonita, assim, buscando chefes internacionais, até mesmo chefes nacionais. Busca lá, hashtag #GardManger, hashtag Cozinha Fria, hashtag Finger Food. Você buscando, e aí você vai pegar essas referências de maneira que, quando eu passo um trabalho, óbvio que eu direciono vocês a fazer essa pesquisa para poder criar. Quando você estiver ali na lida, na hora do vamos ver, você vai vir uma criatividade de onde você nem sabe, mas só tem criatividade quem tem referência. Eu falo muito do filme do Ratatouille, acho que todo mundo já assistiu aquele filme do Ratinho Cozinheiro, que ele chega lá no restaurante a primeira vez e ele começa a colocar um monte de coisa na sopa e joga as coisas lá e de repente fica muito bom, e aí ele acaba criando coisas. Aí, peraí, ele é criativo? Não, no próprio filme a gente vê que ele tem uma referência. Primeiro, logo no comecinho do filme, o Ratinho está assistindo um programa do Gusteau, que é o chefe de cozinha. E sabe-se lá Deus por quê, né? Que o rato sabia ler e ele lia o livro de receitas do Gusteau. Então, o fantasminha do Gusteau, que era o chefe de cozinha que aparecia para ele, na verdade é isso, é a referência para que um dia a gente possa criar. Então, é isso. Essa é a minha aula sobre criatividade que eu costumo dar de vez em quando para os alunos. Eu entendi, professora. As minhas referências, eu sei, são os professores da escola, porque eu estou aí e a senhora é uma referência, com certeza, né? Mas não adianta puxar saco, não. Hã? Não adianta puxar saco, não. Não, professora, eu não sou puxador de saco, não, professora. Eu sou sincero, eu não sei montar mesmo, né? Eu vou olhar, vou ver. Por isso que eu estou aí fazendo gastronomia, que eu sempre tive vontade, é mais uma curiosidade mesmo, não pretendo, sei lá, se um dia eu vou trabalhar com isso, eu não sei, mas eu vou ver sim, vou ver dentro de livros, vou ver lá na internet, né? Não sou muito chegado a essas coisas, né? Que nem eu falei para a senhora, eu sou um pouco velho, né? Nessas coisas, né? Para internet, para sistema, mas eu estou aprendendo porque eu sou professor também, eu sou obrigado a trabalhar com sistema para poder dar aula também. Então, eu tenho que estar trabalhando. Estou apanhando demais, professora, demais, a senhora não sabe como. Está apanhando igual todos nós aqui, trabalhando o dobro para poder... Exato, trabalhando. Mas eu vou fazer uma apresentação, não sei se vai ficar a seu contento, né? Mas eu vou fazer. Já está pronto, inclusive. Já tirei até foto dela, professora. Tá ótimo, então. Bom, então é isso. Meu filho adorou o ovo de codorna, viu? Ele comeu o ovo de codorna já. Então pronto. já tem uma avaliação aí pronta. Então é isso, gente. Semana que vem, então, fica transferido. Eu vou ter que lembrar de mudar lá no AVA a data de apresentação de vocês, que ficou transferida para o dia 10. E
semana que vem a gente estará nessa outra palestra aí, tá bom? E depois eu gravo o material sobre sanduíche, sobre lanches, né, da cozinha fria, e aí fica disponível para vocês no AVA. E até o momento a gente não teve outro posicionamento da Anhanguera, a gente sabe que por conta de anúncio que teve hoje do governo, pode ser que venha para a gente, mas até o momento a avaliação ela está marcada para a semana do dia 15 ao dia 19. Então, ainda não sabemos, a gente não recebeu nenhuma instrução de como essa avaliação vai ser, se ela vai ser que nem foi na avaliação passada, nada nos foi falado. Então, a gente está trabalhando com a previsão de que seja na semana do dia 15. Então, dessa vez, eu não vou fazer revisão com vocês, mas eu vou mandar um roteirinho de estudos para vocês, tá bom? Tá ok, professora. Muito obrigado, viu? Sou uma mãe para vocês, né? Não sou uma professora. Isso eu sei. Mãe é pouco, professor. Tá certo, gente. Então, vejo vocês semana que vem. Muito obrigada pela participação de todos hoje e até mais. Boa semana. Até, professora. Obrigada. Nada. Tchau, professora. Tchau. O arteiro sabe tudo, né, arteiro? Tá aí Boa ainda, noite. arteiro?